Boa tarde, gente. Vocês são uns privilegiados hoje, porque temos um painel de luxo. Nós estamos fazendo o segundo fórum. O primeiro lo fizemos em São Paulo há um mês e meio atrás, um mês. Dentro de um mês vamos a estar em Goiás, depois vamos para Goiás, depois vamos para Brasília. Vamos a ter 18 fóruns em 3 anos em todo o Brasil, onde vamos a discutir o tema da inteligência artificial, marco regulatório. Esse já lo conheço, é fiel, do marco regulatório, porque a Campus Party em 2010 fiz, del 2010 al 2014, los fóruns sobre o marco civil. E a Campus Party participou muito forte para modificar o marco civil, que foi o primeiro país no mundo que teve um marco regulatório dos direitos civis da internet. E hoje nós temos outro desafio, que é a inteligência artificial. E temos que saber se, primeiro, se tem que ser regulada, se não tem que ser regulada, quem la tem que regular, como tem que ser regulada. Enfim, toda esta discussão que está aí. Eu sou, como já falei ontem, um otimista. Eu acho que a inteligência artificial chega para melhorar nossa vida, nosso trabalho, nossa saúde, nossas relações, todo. Não é uma coisa negativa. Obviamente, está cheia de ameaças e temos que ver como lidamos com essas ameaças. Dentro de todo isso, hoje temos a melhor ou a mais importante mesa de discussão que nós fizemos dentro do fórum aqui em Recife. Al final de todos estes fóruns locais, regionais, se faz um manifesto que se manda ao governo, al Poder Executivo, al Poder Legislativo, al Poder Judiciário, para que eles tenham conta do que pensa a sociedade civil, a indústria, a academia, enfim, todo. E a sociedade civil, que são vocês. Para isso, eu convido vocês a entrar na consulta pública e opinar, porque todas essas opiniões depois nós las trasladamos ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo e também a toda a imprensa, a todo mundo. Então, a opinião de vocês é muito importante porque é a parte que dá transparência e velocidade ao processo de regulação da inteligência artificial. Então, hoje temos aqui, decía, una mesa de luxo, donde vamos a falar sobre a indústria da inteligência artificial e a ética, que é um dos problemas de los eixos de discussão, ¿no? Tenemos a ética, tenemos a privacidade, tenemos a propriedade intelectual, tenemos a integridade da informação, temos a ética. Esta mesa hoje vai falar da ética e a indústria, como a indústria se tem que comportar respeito à inteligência artificial desde o ponto de vista ético. E para isso temos a presidente da Abranet, que é a Associação Brasileira de Empresas de Internet. Se não funciona a internet, a culpa é dela. Na casa de vocês, podem protestar com ela. Ela, além de ser a presidente da Abranet, é a diretora corporativa de UOL. Quem tem a UOL pode pedir um desconto também para ela, aproveitar. Então, vou chamar a Carla Corway, que é a moderadora desta mesa. Por favor, Carla. Obrigadíssimo. Seguindo, aqui temos a Luiz Fernando Silva, da Accenture, diretor-geral da Accenture, de aqui de Pernambuco. Temos a
meu amigo querido, Accenture não precisa apresentação, Capra também não, mas Ricardo Capra, do Instituto Capra, que ele não gosta que quando eu falo dele, mas ele é um dos 3, 4 cientistas de dados mais importantes do mundo, e é brasileiro. Tem um defeito, é gaúcho, mas lo aceitamos aqui no Nordeste cada tanto. E também temos aqui a Germano Vasconcelos, que é professor da SIM, da Universidade Federal de Pernambuco, e fundador da Neurotech. Então, por favor. Curtam esta maravilhosa mesa redonda, porque não é fácil juntar toda essa gente aqui com esse nível, e espero que disfrutem. Carol, com você. Alô, alô, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente 6 da tarde, então vamos repetir. Boa tarde. Boa tarde. Bom, obrigada, Francesco. Obrigada, Cidiane. Obrigada a todos vocês pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui e um grande desafio. Porque nós, como disse o Francesco, nós ainda estamos com a consulta aberta. Além da consulta, acho que o Ricardo vai falar também da Sala do Futuro. Mas temos muitas perguntas, algumas respostas, e eu espero que nós saiamos aqui desse painel com mais respostas ainda. Então, eu primeiro vou fazer uma rodada aqui, pedir para os nossos palestrantes se apresentarem, porque, com certeza, eles sabem se apresentar muito melhor do que eu. Mas só antes eu vou me apresentar. O Francesco, generosamente, já me apresentou. Eu sou Carol, meu nome é Carol. Eu estou presidente da Associação Brasileira de Internet, que também passou por todas essas fases, Web 1, Web 2, construção do Marco Civil, e agora está super empolgada também fazendo parte dessa plataforma para que a gente consiga contribuir com a melhor regulação de internet do mundo, como a gente fez, como brasileiros, na primeira fase. Além disso, eu sou uma entusiasta da inteligência artificial e da regulação e quero aprender aqui com todos vocês. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui para a rodada de apresentação. Germano, a palavra está com você. Bem-vindo. Se apresenta e, além de se apresentar, só um minutinho. Eu quero te fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos vocês. Além de se apresentar, eu queria que vocês contassem para a gente qual que é o seu case preferido de inteligência artificial até o momento. Por favor, bem-vindo. O case preferido fica fácil, tá? Mas vou falar sobre ele daqui a pouco. Bom, eu sou Germano, sou professor lá do SIM, do Centro de Informática. Ricardo entrou em contato comigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado, Francesco. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou realmente apaixonado por IA. Eu estudava IA, né, desde muito tempo atrás. A verdade é assim, eu apostava que a IA ia expandir a fronteira da computação, né? Eu imaginava que isso um dia iria acontecer, daquilo que a computação poderia fazer para a nossa sociedade em termos de benefícios. Isso desde de quando eu fazia iniciação científica lá nos corredores do SIM. E faz tempo, tá? Tem uns alunos por aí. Bom, então, eu sou sócio fundador também, não sou sócio mais, né? Sou fundador da Neurotech. A Neurotech ela foi adquirida o ano passado pela B3, 100%. E o case de sucesso, assim, que eu teria para falar é o case da Neurotech, que é um grande case de inovação. Mas eu não vou falar desse case simplesmente porque eu fundei a Neurotech junto com Domingos, com o Paulo, e depois entraram mais o Adriano e o Rodrigo. É porque a Neurotech é, de fato, um grande exemplo de uma inovação onde
A partir de uma tecnologia de ponta, essa inovação foi levada para o mercado e passou a fazer diferença na vida das pessoas, né? Quando a gente estava no finalzinho lá dos anos 90, início dos anos 2000, a Hipercard, alguns vão conhecer aqui, que era o cartão de crédito na época do Grupo Bom Preço, tinha ouvido falar um burburinho, tinha escutado sobre uma tecnologia chamada redes neurais. E eles queriam saber se isso podia ajudar eles de alguma maneira. Nos procuraram lá no SEM e no CESA. Nós fizemos um projeto, e esse projeto foi para analisar o risco de não pagamento, né, o risco de inadimplência, onde a nossa solução foi comparada com uma das soluções estatísticas que existia no mercado. Só existiam duas, trazidas por pessoas de banco, baseadas em estatística clássica, e nós mostramos que era possível aumentar em mais de 40% a carteira de clientes da Hipercard, mantendo o mesmo risco de inadimplência, o mesmo controle. Ou seja, uma questão social, inclusive, de dar mais crédito a mais gente. Ironicamente, a Hipercard nunca se tornou, de fato, cliente da Neurotech, porque a solução ela não foi implantada, mas aí, naquele momento, nós já sabíamos que a gente tinha um grande potencial de negócio nas mãos. Por outro lado, também, se não tivesse existido a Hipercard, essa procura, talvez, né, a Neurotech ela não existisse. Tá? Então, hoje a Neurotech ela atua, né, em todo o Brasil, mais de 150 clientes, nos mercados de crédito, de varejo, financeiro, de seguros e, mais recentemente, no mercado de saúde. E, como eu falei, recentemente foi adquirida pela B3. Até um tempo atrás, a Neurotech ela não estava no mercado de seguros e passou a ter 11 das 12 maiores seguradoras como clientes quando a gente expandiu a atuação do mercado de crédito para o mercado de seguros. Então, esse é um case que eu tenho de exemplo, porque, de fato, é uma situação de tecnologia de ponta que se transformou na inovação e foi levada para o mercado e se tornou um sucesso, né? Recentemente, nessa transação, bastante relevante aqui para o nosso ecossistema do Porto Digital, houve esse novo caminho trilhado pela Neurotech. Acho que tem um longo caminho aí para ela trilhar. Sensacional. B3 é a bolsa, para quem não sabe, complementando aqui, a B3 é a bolsa de valores. Ou seja, a Neurotech já está no coração de tudo que está sendo transacionado hoje em dia. Parabéns, Germano. Realmente um grande case. Ricardo, bem-vindo. Conta um pouquinho sobre você e qual é o seu caso preferido de aplicação de IA. Eu vou ser super objetivo. Meu nome é Ricardo Capra. Eu fundei o Capra Institute. A gente é um instituto de cultura analítica que decodifica ou explica como as pessoas se relacionam com dados e com inteligência artificial. Então, a gente tenta transformar isso em coisas mais simples um pouco, metodologia e prática do dia a dia. E eu vou trazer um case mais lúdico um pouco, porque eu acho que, para dar até pano para a nossa conversa aqui, né, eu tenho um aluno que criou ele usou uma variação do GPT, do ChatGPT, que é a personalização de ChatGPT. Então, ele criou um GPT personalizado para conversar com Sócrates. É uma coisa super simples. É que o case é maior do que a aplicação dele, o case é maior do que a complexidade técnica. O que ele fez, ele pegou um ChatGPT personalizado, subiu todos os livros de Platão, onde ele narra as conversas de Sócrates, na época que eles estavam lá, e ele ensinou com uma base específica, só com essas conversas. Então, ele faz perguntas e conversa sobre o dia a dia dele, dialogando diretamente com Sócrates, usando uma ferramenta simples como o ChatGPT. E esse case é fantástico porque ele é tão simples, usa tanto processamento de máquina para conversar com um filósofo. Então, assim, é sensacional a aplicação de inteligência artificial para um mundo atual, dentro de uma lógica de dialogar com algo tão antigo e tão importante. Né? Então, acho que essa vou simplificar aqui, porque acho que talvez seja isso. A gente tem que tentar trazer para a linguagem uma simplificação do que é a IA, do que é os dados e do que a gente tecnicamente faz para poder usar isso no dia a dia. Né? Então, tentei ser objetivo. Sensacional, sensacional. E
A gente começou o painel falando, né, que existem muitas perguntas, com algumas respostas ainda a serem construídas, e eu lembrei, você falou de Sócrates, eu tive que lembrar do só sei que nada sei, né? Luiz, bem-vindo. Conta pra gente, então, quem é o Luiz, o que o Luiz faz e qual o seu case preferido de IA, por favor. Bom, boa noite. Primeiro, Francesco, Capra, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou responsável hoje pelos nossos centros de tecnologia na América Latina da Accenture. Apesar do sotaque não transparecer muito, eu sou pernambucano há 10 anos, adotado, então temos um do Sul, um pernambucano adotado e um pernambucano genuíno aqui, né? Então, acho que tem uma diversidade boa. E apesar de, obviamente, a América Latina, eu estou muito focado aqui na nossa operação do Nordeste, né, que está muito ligada com o que a gente está vivenciando aqui na Campus Party. E, além disso, sou marido da Milena, pai da Beatriz, do Miguel e da Mel, que acho que são minhas maiores riquezas da vida. Falando um pouco, né, de casos, se eu tivesse me feito essa pergunta fora daqui, eu provavelmente ia falar de outros casos. Mas quando eu entrei aqui e vi uma multidão de estudantes de escolas técnicas, de escolas estaduais, dentro de um ambiente como esse, eu não posso não contar a história de um caso que a gente está fazendo dentro de um centro de inovação social que a gente tem ali no centro do Recife, que chama Galutec. Para quem não é daqui, já deve ter visto, obviamente, na televisão ou em algum lugar, que o Galo da Madrugada é o maior bloco de carnaval do mundo, né? E a gente, no nosso centro de inovação social, a gente criou uma experiência dos jovens poderem, através da inteligência artificial, conversando, interagindo com elas e, ao mesmo tempo, sendo educados do que é a inteligência artificial, as capacidades, criar o seu próprio galo. Que, para quem é daqui, sabe que criar o design do galo é a grande discussão que a gente tem pré-carnaval. E é um case simples, assim, né, como que o Capra falou, mas extremamente poderoso, porque ele, no final do dia, quer fazer o quê? Transformar a vida dessas crianças para elas entenderem que a tecnologia pode ser um acesso para uma nova vida. E eu acho que é muito do que a gente vai falar um pouco aqui também sobre inteligência artificial, sobre regulação. Então é um tema apaixonante, eu acho que é um caso simples, a gente pode falar de outros aqui, mas com certeza eu acho que está muito em linha com o que o Francesco estava falando. Eu acho que vai trazer muito bem para a humanidade. Não poderia concordar mais. Já quero ver o Galo desse ano, hein? Bom, voltando aqui então para você, Germano, eu vou começar a nossa segunda rodada de perguntas. Primeiro, conta pra gente assim, se você já leu, se você conhece a regulação de inteligência artificial que está quase sendo aprovada no Senado. E caso você tenha lido ou já tenha ouvido falar nela, como que você acha que ela pode melhorar ou se está tudo ok com ela, por favor? Obrigado, Carol. Eu li a respeito. Eu queria começar a tocar nesse ponto falando uma frase aqui que as novas gerações aí vão conhecer bem. Vocês lembram do filme O do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Então, veja, há uma estimativa no próximo ano de que vai haver um investimento de 200 bilhões de dólares em inteligência artificial, isso no mundo inteiro, tá? Há também uma estimativa de que a IA ela tem a capacidade de destravar, em termos de valor econômico, anualmente, nos próximos anos, entre 11 e 18 trilhões de dólares. Isso é muita coisa. A gente está falando de uma tecnologia que ela é absolutamente transformadora, né? Ela já vem transformando a vida da gente, mas ela vai transformar muito mais, inevitavelmente. E pela primeira vez é uma tecnologia que é tão disruptiva que ela trata das questões associadas com a capacidade de comparação, pelo menos com a capacidade humana de resolver problemas, né? E cognição. Então, os impactos dessa tecnologia são muito altos, né? São muito relevantes. Recentemente, o Geoffrey Hinton, que é um inglês, um cara que é um dos mais conhecidos na área de inteligência artificial, que liderava a IA do Google, ele deixou a empresa porque ele estava preocupado com a questão dos limites da IA. Ele, segundo palavras dele, eu fico mais à vontade para discutir esses limites, né? Então, assim, isso que está sendo discutido sobre questão de regulação de IA, né, sobre privacidade, sobre ética, tudo isso é muito, extremamente importante, que precisa ser feito, vai continuar durante um tempo, porque é um problema, quer dizer, é uma temática extremamente complexa, né? Então, a gente precisa ser abordado, e essa lei da regulação ela é importante para isso, né? Eu só queria chamar a atenção, né, para um ponto, né, que, na minha visão,
a gente precisa ficar atento, que é o seguinte, as pessoas que estão lá na ponta, que são gestores, empresas, empresários, desenvolvedores, aquelas pessoas que participam diretamente com o desenvolvimento e a entrega da IA, precisam participar ativamente desse processo de discussão. Tá? Muito. Isso pode parecer uma coisa que está dita aí no ar, está ficar implícita, mas isso a gente precisa ter muita atenção sobre isso. É claro, veja, precisa ter cientistas, educadores, desenvolvedores, juristas, né? Todos discutindo isso aqui, pessoas de perfis distintos discutindo isso, para que saia uma coisa boa, que seja factível de ser implantada e ser evoluída, né? Veja, pessoal, o que está por trás disso, na verdade, é uma coisa mais conceitual. Veja, o mindset das pessoas que participem desse processo vão ajudar a destravar a IA no Brasil ou criar amarrações, certo? E o Brasil ela já está atrasado na questão da inteligência artificial, né? Então, a gente precisa... Muito bom que tem coisas que aconteceram mais recentemente e vão ajudar muito a evoluir. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi recentemente lançado, tem coisas lá bem importantes, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto de que as pessoas que são, na verdade, que desenvolvem, que entregam o IA, precisam estar atentos e participar diretamente desse projeto, desse processo, por duas razões principais. Primeiro, porque são essas pessoas que entendem como é que as coisas acontecem no mundo real, no mercado, né, nas aplicações. E segundo, para que as próprias gestores se autorregulem. Ou seja, as empresas, elas entendendo, participando dessas definições, elas possam tomar providência dentro das empresas de governança para colocar isso em prática, colocar essas decisões em prática, as boas práticas e as diretrizes em prática, que a gente precisa construir uma primeira mais simples para poder a gente disseminar e a coisa evoluir mais rapidamente. Não poderia concordar mais. Vamos, só antes de passar a palavra para o Ricardo e para o Luiz, eu queria fazer uma pergunta aqui. E está tudo bem, gente. O projeto não foi aprovado ainda, só para a gente ter um termômetro aqui. Quem já leu o projeto de inteligência artificial? Quem acha que o político entende mais o que queremos da IA do que nós? Levanta a mão. Quem acha que nós somos responsáveis por construir uma consulta pública e colocar as nossas opiniões para construir a melhor regulação de inteligência artificial? Aê! Então, por favor, contribuam, pessoal. Essa é uma iniciativa da sociedade civil, do mercado brasileiro, de todos os outros, dos cientistas, dos estudantes, dos professores. Tem médico, tem educador, tem psicólogo, tem todo mundo ali. Principalmente no Conselho, nós somos algumas pessoas preocupadas, líderes em seus setores, tentando puxar. Mas, assim, nada, nem ninguém, nem o político, nem A, nem B, vai conseguir construir alguma coisa sem que a gente tenha dados do ponto de vista de opinião de vocês. Porque vocês que estão usando a IA, porque vocês que vão usar a IA. Então, contribuam, façam, porque depois não adianta reclamar do político ou não adianta reclamar que a gente não fez o melhor trabalho. Bom, vamos lá. Ricardo, e você? Como é que você está? Qual que é a tua visão em relação à regulação de inteligência artificial, o projeto de lei, o que pode melhorar, o que você está vendo? E eu sei, o Ricardo está coordenando também, se ele puder também dar essa palhinha das consultas presenciais. Então, o que você está vendo, o que pode melhorar? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema de regulação mais na prática, por favor. Primeiro, acho que tem um ponto de... Também li o documento, estou acompanhando os debates, tá, gente? Mas ele é uma cópia do que foi feito pela Europa, né? Inclusive, tem até um artigo recentemente publicado por um estudioso chamado Luciano Floridi, que ele diz que as regras europeias estão sendo copiadas para todos os lugares, porém, ele não concorda com as regras europeias.
né? E ele faz a provocação de quem que diz que as regras europeias são boas para o resto do mundo. Né? Então é uma tese sobre da onde está vindo a nossa lei. Tá? Porque a nossa é uma cópia do que foi estabelecido como premissa para a Europa, tá, gente? Com pouquíssimas alterações. E ele até faz uma crítica, eu estou citando a fonte, tá? Porque ele faz uma crítica com relação uma crítica. Ele diz: tá, os Estados Unidos não têm uma regulação como tem a Europa, mas isso é bom ou ruim? Então, por que eu estou trazendo isso, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui nesse encontro com vocês é fazer com que desperte para vocês essa discussão. Quantos de vocês estão participando efetivamente desse debate de construir alguma coisa? Porque a Carol está falando aqui, tá? Porque a gente está rodando, enquanto a Campus está acontecendo, um workshop que a gente chama Sala do Futuro da IA. E que ela coloca grupos de 40 pessoas dentro de uma sala para desenhar o que seriam as premissas de uma IA mais justa, mais adequada para as pessoas que estão ali. E aí, como foi colocado, tem um grupo diverso participando desse debate. O que a gente tem como conclusão até agora? Tá? O que a gente tem como conclusão até agora é que um grande debate desses, tu coloca 40 pessoas numa sala e não se chega numa conclusão. Pô, mas então, como é que a gente vai chegar numa regulação nacional baseada na premissa de algumas pessoas não técnicas ou que não estão no meio desse mercado necessariamente técnico? E aqui não tem nenhuma crítica com relação à política, ao sistema de poder ou democracia, do jeito que a gente entende. A gente votou para as pessoas estarem lá, não é isso. A questão é não estar participando disso. Há pouco tempo atrás, a gente passou pelo mesmo cenário com relação a dados. As principais empresas, as empresas mais ricas do mundo nesse momento, estão lá no ranking da Forbes, das principais empresas mais ricas do mundo, são as empresas que se ocuparam melhor dos dados que elas estavam gerando. Meta, que é o Facebook, né? Amazon, Apple, todas que têm dados proprietários e que lançam isso no balanço deles anual com relação a valor de mercado. Elas tomaram uma frente de mercado, leis não foram estabelecidas de privacidade em tempo para isso, e elas ocuparam. Nesse momento, a gente está passando exatamente pela mesma coisa aí. Tem uma empresa chamada OpenAI que ocupa o mercado de inteligência artificial de uma forma massiva, né? E a gente usa as ferramentas dela e vai usar. Enquanto isso, ela está sendo uma dominante de mercado e, mais do que isso, de conhecimento do mundo. Talvez seja a empresa com mais conhecimento, vou usar aspas aqui no que eu vou dizer, mas é a empresa mais inteligente do mundo. Porque é a que tem mais conhecimento e perguntas sendo colocadas lá dentro. Não tem ninguém controlando, olhando, ou não tem nenhuma lei de transparência relacionada a esse trabalho. E vocês estão usando para fazer trabalho escolar. Vocês estão colocando lá, copiando as perguntas que o professor manda na hora de fazer a prova, cola, ela responde tudo bonitinho. Vocês marcam lá, acertam cerca de 85%, 90% das questões que são colocadas, porque ela sempre erra. Ela erra um percentual do que vocês colocarem lá, ela vai errar na hora de responder. Esse uso que vocês estão fazendo é porque vocês estão aumentando o poder cognitivo de vocês. Ela tem esse potencial. A questão é o que está por trás disso. Uma gestão desses dados, uma gestão desse poder, a questão ética envolvida, né? E a minha pergunta, para passar aqui, obviamente, nisso, que do meu ponto de vista, é: será que é essa a IA que vocês querem para vocês individualmente? Não é para a gente. A IA que eu quero para mim, ela vai fazer o quê? Ela vai aprender mais sobre o meu DNA para gerar uma vacina para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, viverem mais. Eu gostaria de ter uma IA para isso. Talvez isso para alguém seja eticamente errado. Talvez alguém diga: não, isso que tu está pedindo vai te favorecer e não vai favorecer o mundo. Mas talvez essa seja a IA que eu quero para mim. E eu só estou fazendo essa provocação porque cada um deveria colocar os seus pontos dentro dessa discussão. E o consenso vai gerar, obviamente, a partir do consenso a gente vai ter algo que vai atender todos. Mas qual é a IA que eu quero para mim? Qual é a IA que é para ti, né, Luiz? Eu acho que essa é a provocação que a gente tem que fazer nesse momento, né, Carol? Porque talvez o momento que a gente está vivendo
é exatamente de ter uma participação da sociedade nesse debate e não deixar com poucas pessoas como está acontecendo. Então, essa é o momento que eu estou vivendo, ele é ambíguo, porque ao mesmo tempo que eu tenho possibilidade técnica de ter controle sobre isso, porque eu sou proprietário de um instituto de ciência de dados, eu tenho capacidade de produzir uma técnica que avance mais rápido que as outras. A questão é o quanto isso é ético e o quanto isso é dominante daqui para frente, né? Então eu prefiro estar nesse lado do balcão de discutindo isso e a gente está promovendo isso do que propriamente estar controlando isso, tá? Esse acho que é o lugar mais correto de estar nesse momento, né, Carol? Com certeza. E você usou a palavra, você está do lado do balcão que vai discutir. E também falou, né? Não é nada contra ou a favor o político. A questão é, a gente tem que exercer o nosso papel. Nós estamos todos, pode ser geração Z, geração Y, geração X, o político, todo mundo, nós estamos na geração T, que é a geração da transição. A escala é muito grande e nós estamos construindo todos juntos. Então, não adianta o político fazer o papel dele, o Capra fazer o papel dele, eu fazer o meu papel, você fazer o seu papel, mas se outras pessoas não fizerem, a gente não vai chegar na melhor IA regulatória generativa. Então, é um pouco por aí. Luiz, e você? Conta, você leu o projeto, você está envolvido nessa discussão, e qual que é a tua posição sobre a regulação como ela está hoje? Bom, eu tive a oportunidade de ler. Eu acho que a gente está num momento, acho que o Germano e o Capra falaram bem, talvez mais do que o projeto em si, é a transformação da sociedade que está por trás, né? A evolução que a transformação, apesar de IA ser uma coisa antiga, né, da forma, e a IA generativa fez a atenção toda, principalmente com o chat GPT, né, vir para a mídia muito forte, e a evolução, se a gente pensar do GPT-1, que não faz tanto tempo, que processava 100 milhões de parâmetros, para 1,76 trilhões de parâmetros que tem o GPT-4, provavelmente qualquer papel que a gente escreveu hoje, que tenha 31 páginas para regular um setor, com prazo de implantação de 1 ano, ele vai ser obsoleto o dia que a gente começar a fazer ele ser válido. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande de como a gente é responsável o suficiente para criar os guardrails, né, os limites, que a gente consiga limitar o limite da ética, para não ter o mau uso, né, em escala principalmente. A gente tem muita gente, eu acho que essa é uma das críticas, que quando a gente olha na linha do tempo, a intenção era estar em agosto aprovada, esse negócio, né, foi postergado por N motivos, pressão de vários setores da sociedade, a parte mesmo, porque junta muitas discussões por trás disso, né? Um dos setores recentes, principalmente da parte mais, né, criativa, porque você começa a discutir direito autoral, que é uma outra matéria que está lateral, que obviamente impacta muito e que, sinceramente, ninguém no mundo conseguiu resolver. Né? Tem uma série de discussões, não é à toa que os próprios Estados Unidos, né, fez um ato lá no final de 2023, mas tem muita discussão paralela que acaba impactando, que você precisa resolver em conjunto para conseguir ser efetivamente objetivo e determinante no que você vai escrever. E conhecendo o Brasil, né, que a gente sabe que nem às vezes as leis que estão escritas, né, elas eventualmente conseguem ser executadas. Eu não sei se alguém conseguiu ver os twitters, né, do X hoje que a OpenAI postou. Provavelmente não, né, ou está com risco de pagar 50 mil. A gente tem um cenário, né, e não é uma crítica política, mas é um contexto de que a gente está vivendo um ambiente político diferente, em que a gente vê que muitas coisas a gente ainda não sabe como legislar, como operar, com fronteiras pouco claras. Né? O mundo não tem mais barreiras. Então, o que eu crio, o que a OpenAI precisa para funcionar no Brasil? Qual que é o escritório e a representação que ele tem? Então, acho que a gente entra em várias discussões que não vai ter documento de 31 páginas, principalmente se ele for majoritariamente feito por políticos. E é excelente você ver aquelas entrevistas, né, no pós-votação, porque você vê claramente que muitos não sabem do que eles estão falando. E eles estão votando algo que vai afetar a nossa vida no dia a dia. Então, acho que tem um papel muito forte, de novo, de chamado para a sociedade, para a gente entender o nosso papel de transformação, para a gente conseguir opinar da IA que a gente quer ter para a gente. Né? O nível de transparência, o nível de explicabilidade, né? Porque é o futuro do que a gente vai ter e que vai reger muitas coisas da nossa sociedade. Essa sua última frase foi tão impactante que veio até um som de lá para chamar a atenção. Claro, claro.
Vamos lá. E uma observação sobre isso que você acabou de falar, Luiz, o fato de estar na universidade e estar também no mundo empresarial me deu alguns benefícios, de entender como é que funciona a cabeça lá na universidade e funciona também no mercado. Existe cláusula lá colocada no projeto de lei que, se for colocada do jeito que está, ela não funciona, ela não vai funcionar no mundo real, não vai de jeito nenhum, não tem como fazer isso, né? Então chega a esse ponto. Com certeza, é por isso. Precisamos que todos sejam especialistas e generalistas para conseguir construir algo realmente que funcione. Bom, Luiz falou da OpenAI, do X, eu lembrei que e o Capra da OpenAI, então assim, a OpenAI tem um funcionário no Brasil e o X zero, né? É uma discussão que está muito quente essa semana. Isso me lembra assim, que também devem existir OpenAIs por aí sendo gestadas. Aqui nessa campus, o Francesco estava contando a história, né, de gente que volta depois de 11 anos para tirar foto e tal. Como é que a gente faz para fazer, para que essa regulação estimule a criação de mais OpenAIs brasileiras para também poder florescer? Perfeito. Eu vou comentar isso, Carol, considerando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tá? Que recentemente foi liberado aí pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse plano, eu acho que ele tem coisas bem importantes colocadas nesse plano, deixando claro, né? E ele se desenvolve em 5 eixos. O primeiro eixo é de infraestrutura. A gente precisa de melhor infraestrutura e avançar na infraestrutura. Todo mundo sabe aqui, quem já utiliza IA, para você treinar um modelo lá, você precisa de horas, consome muito tempo, muita energia, né? Então, você precisa de infraestrutura para isso. Isso é um ponto importante. O outro é de educação em IA, de uma forma geral. A gente precisa acelerar esse processo de educação em IA, de capacitação, até para que se fala muito sobre questões de perda de emprego e criação de outras funções, né? E a gente precisa preparar as pessoas para essas outras funções, exatamente, para que elas possam usufruir dessas outras funções que vão surgir, né? Isso vai impactar diretamente se a gente acelera ou se a gente freia o desenvolvimento da IA. Então, a educação também é outro ponto importante. Usar a IA também para melhorar os serviços públicos. Ótimo, excelente, porque diretamente tocando no cidadão, né? Nas pessoas, mais benefícios para o cidadão. Como? Isso, exatamente, né? O outro é tratar da questão da inovação empresarial, IA para inovação empresarial. E aí isso está relacionado diretamente com o que você estava comentando. E o último trata da questão de apoio à regulação e governança, no assunto que a gente está discutindo aqui. Isso, veja, os avanços são importantes. O plano, eu achei que contribui em várias frentes. Esses 5 eixos são muito relevantes. Eu só queria colocar uma coisa para reflexão aqui, que é assim, até conversando com meu colega e amigo Geber Ramalho, que é professor lá do SIM, que tem também se debruçado muito sobre essa questão de ética, a gente comunga da opinião de que nós não temos no plano uma coisa mais aspiracional, pessoal. O que é que quer dizer com isso? Nós não temos lá uma visão mais concreta de onde você sabe onde é que você vai estar chegando. O plano, ele fala em ser protagonista. De uma forma geral, ele fala ser protagonista em IA, de forma global. Mas isso é vago, isso não estabelece, né, uma meta. Então, esse ponto eu acho que é um ponto bem importante. Por quê? Porque na hora que você estabelece essa meta, esse objetivo, aí sim você trabalha numa estratégia. Você pensa em construir uma estratégia para chegar naquele ponto ali, para chegar lá naquela meta. E aí, quando você construir essa estratégia, você vai poder dizer, por exemplo, nós temos que fomentar a indústria de IA para criar empresas deste tipo aqui, né, com essa característica, com esse perfil, com esse mercado, porque aí você vai saber sim, se faz sentido você fomentar a rede social, se faz sentido você ter uma Open IA aqui no Brasil, ou outro tipo de empresa, dentro de uma estratégia que vai seguir um processo para alcançar um objetivo mais claro, mais aspiracional. Foi isso, eu acredito que
o Ministério da Ciência e Tecnologia está atento a isso, mas é um ponto que eu acho que vale a pena comentar aqui, tá? Ricardo, como podemos ter mais OpenAIs e X no país? Nossos brasileiros. É interessante esse ponto trazido aqui, porque acabou de sair a top 100 da Fast Company de pessoas relevantes em AI no mundo. Tá? Foi publicado essa semana. Não tem nenhum brasileiro. Mas 100 pessoas que estão fazendo o movimento de AI no mundo. Tem japonês, tem chinês, tem colombiana, tem uma galera de tudo que é lugar. Não tem nenhum brasileiro. Tá? Então a gente está começando mal, ponto. A gente não está no mapa. Ah, mas não tem coisas legais acontecendo no Brasil? Talvez não. Tem, mas não está no mapa. Se a gente não está no mapa, já tem algo muito negativo. Tá? E aqui a provocação o que nos tira do mapa? Ah, não, a gente não tem desenvolvimento de tecnologia suficiente para isso. Sabemos que não é isso, porque é questão de tecnologia e, na verdade, uma grande parte dos brasileiros que estão trabalhando para as empresas gringas estão envolvidos nesse processo. Tem muito brasileiro envolvido, mas não como um movimento nacional. Provavelmente porque quando a gente fez o movimento de digital, de data, de avançar para a tecnologia, a gente não, em nenhum momento, assumiu o papel de ser o responsável por esse movimento. Eu, de verdade, não acho que a gente vai assumir esse papel no Brasil de fazer o movimento de IA. Infelizmente, eu acho que a gente vai seguir a manada internacional, provavelmente da China mais do que dos Estados Unidos, pela velocidade da China. Tá? É uma visão negativa desse movimento que a gente está passando, tá? Mas eu consigo ver muito pouco diferente disso dentro da realidade que a gente tem no Brasil atualmente. E aqui eu estou tirando toda a discussão vou até tirar a camada de educação, classes sociais. Por que eu estou tirando isso, tá? Como eu disse, tem um monte de galera brasileira que está trabalhando lá nessas empresas. Tá? E elas encontram caminhos para fazer isso, mas preferem ou optam por não construir aqui, ou não conseguem construir aqui por algum motivo. Eu estou indo para esse lado para dizer que eu não tenho uma visão otimista com relação ao movimento ser brasileiro. Por outro lado, a gente sabe que isso não tem mais fronteiras. O movimento ele não precisa ter uma regionalização. Eu acho que a gente precisa encontrar formas de participar desse movimento acontecer. E aí sim entra a camada de educação, que foi colocada super bem, e talvez seja a camada que a gente está mais sensível nesse momento, porque a gente está lidando com uma educação baseada em medo. Gente, a IA vai entrar, vai acabar com o emprego de todo mundo, não vai ter lugar para ninguém trabalhar, então se defendam. Isso tem um nome, tá? Síndrome de Frankenstein. A síndrome de Frankenstein diz o seguinte: toda vez que surge uma nova tecnologia, ela mata o humano. A gente criou essa ideia com os Frankenstein lá, que eu dou energia para uma máquina, essa máquina assume o poder, vai lá e depois me mata. Depois os robôs, mesma coisa. Dou energia para a máquina ganha poder e mata. E a gente acaba criando uma visão reativa ou protecionista de vida humana, como se fosse uma competição, e, na verdade, talvez seja a nossa maior evolução com relação a ganho cognitivo. A gente está complementando nossa cognição com um sistema de processamento de informação mais potente que o nosso cérebro. Tá? Ou pelo menos do jeito que a gente usa nosso cérebro, que a gente conhece do nosso cérebro. Tá? Dito isso, a minha provocação não importa se tu está à frente desse movimento. Mais importante é que tu esteja percebendo ele acontecendo, escolha como tu vai participar dele. E aqui o Victor vai puxar, Carol, mas é só porque a gente está com uma ideia de não, vamos ser o próprio movimento de AI brasileiro que está acontecendo. A gente quer ser o principal movimento de AI do mundo. Não precisa ser o principal do mundo. Precisa existir. Inclusive, esse movimento que está acontecendo no Brasil, ele precisa existir. Ah, não, mas não vai ser o principal do mundo. Ele usa por trás o GPT ou o OpenAI. Não tem problema.
usa os recursos tecnológicos que tem no mundo, até por uma questão energética, como foi super bem colocado. Só a questão da capacidade energética do Brasil, de não suportar a energia necessária para processar tudo que precisa processar, já é um limitante. Então, eu acho que a gente tem que não talvez querer ser os principais desse movimento, ou vamos fechar aqui no Brasil e a gente quer fazer um movimento separado. Não, como é que a gente participa? Como pessoas, como empresas, como sociedade, de uma maneira geral, desse movimento está acontecendo. Não significa seguir a manada, significa estar atento e participar, e quem sabe, em algum momento, aproveitar e tomar conta numa determinada oportunidade, né? Com certeza. Mas você falou da energia, 90% da energia limpa, porque os data centers e a tecnologia consomem muita energia, né? Então, o Ronaldo até que trouxe esse dado. 90% da energia limpa do mundo está aqui no Brasil. Então, assim, na linha do que você está falando, nós temos também um caminho por essa questão do provimento de energia limpa, já entrando um pouquinho no nosso tema ESG aqui, porque vamos falar de ética, é nosso, né? Como é que a gente se aproveita disso? Luiz, e aí? Eu concordo muito com a visão do Capra. Eu tenho uma visão muito parecida, né? Eu também tive a oportunidade de ver essa semana também essa lista e fiquei surpreso. Fiquei fazendo scroll lá para achar, falei, cara, mas não tem umzinho do Brasil, nem que o cara que está trabalhando lá do outro lado do mundo. E aí eu separaria em duas partes, em curto e longo prazo. Vou começar de trás para frente. Acho que de longo prazo, educação, 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 sem ser uma educação, né, que imponha medo. Então, quando a gente tiver essa garotada aqui de novo, eu acho que é um serviço importante que a gente está fazendo, porque não é à toa a gente pega hoje as grandes empresas, pega CEO do Google, CEO da Microsoft, eles são o quê? Indianos americanos. Então, investimento de longo prazo que formou uma geração de pessoas altamente capacitadas que estão dominando o mundo, né? O Capra falou de China e, obviamente, tem um poder, mas a gente não pode desconsiderar a Índia o tanto que está construindo, né, e formando de conhecimento, com um investimento, obviamente, de longo prazo. Então, acho que educação para o Brasil, para o longo prazo, é um dos temas que a gente tem que tocar na transformação. E indo para o curto, eu tenho uma visão muito similar do Capra, que eu acho que, assim, quando a gente olha também o plano brasileiro de IA, eu vejo ele com algumas cenas meio utópicas ali, de, vou criar uma infraestrutura, um supercomputador e gastar bilhões para fazer isso acontecer. Minha visão faz menor sentido. Eu acho que a gente deveria seguir muito mais uma linha de seguir um pouco o fluxo, porque as criações fundacionais que estão acontecendo são coisas que requerem investimentos bilionários, que você tem um nível de incerteza grande, que eu acho que a gente não pode se dar o luxo no cenário, né, que a gente tem no Brasil de fazer isso. Mas a gente tem uma capacidade de adaptação e criatividade em cima do que é existente, que ela é diferente do mundo. Não é à toa que você olha, por exemplo, sistema bancário, olha o Pix, o que a gente tem aqui, vai para os Estados Unidos tentar fazer. Tem gente que manda cheque pelo correio nos Estados Unidos ainda. Então, assim, a gente tem uma capacidade de adaptação e uso da tecnologia impressionante. Se a gente souber criar uma camada em cima dos modelos, do que já tem, fundacionais, eu acho que a gente tem capacidade, sim, de criar muita coisa diferente para o mundo. Está aí exemplo da Neurotech mesmo, né, que fez uma transformação, não é à toa que a B3 fez a aquisição. Então, acho que isso a gente tem capacidade de criar, mas a gente tem que ser realista. Não adianta que a gente querer se alçar a uma posição extremamente distante e ser mais realista do que a gente pode e perder a capacidade de aproveitar onde a gente é melhor. Com certeza. Quer complementar? Quero fazer só uma observação. Acho que mais importante do que ser protagonista ou não ser protagonista, e essa é a questão que eu queria enfatizar, é não ter uma visão mais concreta, aspiracional. Eu até ia fazer esse complemento em cima do que falou, porque assim, o que a gente disse não diminui a importância de ter metas. Eu acho que isso está corretíssimo, isso que colocou. Porque na hora lá que você tem lá, você falou, como eu falei, né, ser protagonista global lá é uma coisa meio utópica, né, que está colocado. Mas se você não teve uma visão mais concreta de onde você chegar, você não vai desenvolver nenhuma estratégia que você sabe aonde você vai chegar. Boa. Quem não sabe para onde vai, quem não vai para qualquer lugar. Qualquer caminho serve. Então é isso. Eu espero muito que vocês saiam daqui. Não terminamos o painel. Não saiam agora, mas que vocês deitem no campus, no hotel, em casa, onde forem. Coloquem a cabeça no travesseiro
e pensem o que queremos da IA e entrem aqui e colaborem com essa discussão de onde o Brasil pode se destacar. Além das questões éticas, nós vamos puxar isso agora. Aqui, a gente tem um desafio, né? Muito se fala hoje de ASG ou ESG, que é a sigla para ambiental, social e governança. Qual que é a missão que vocês estão vendo da regulação, daquela lei? Quando eu falo regulação, a lei ou mesmo um plano, o que venha do governo versus o papel da governança interna que as empresas precisam ter em relação à criação de sistemas de inteligência artificial. Onde habita essa fronteira? E se vocês puderem também dar a visão de vocês em relação a como a gente soluciona isso. Eu sei que é a pergunta de ouro, mas assim, só uma palhinha, a gente vai com certeza aprender aqui também. Germano. Bom, essa questão de ética está, obviamente, totalmente ligada às coisas de sustentabilidade, que cada vez se fala mais, né? O ESG lá é de ambiente, social e governança, né? Para quem não sabe. Então, essas coisas todas estão misturadas e, obviamente, a governança das empresas vai de como é que ela trata coisas sobre recrutamento, inclusão, diversidade, condições de trabalho, tudo isso, né? Como é que a empresa trata os fornecedores, os clientes, tudo isso vai dizer com quanto é que a governança está olhando para as questões de ética para atuar no mercado, né? As empresas elas já fazem isso de alguma forma, obviamente. Elas olham essas questões de ética, né? O que a gente está precisando é definir de uma forma melhor o que é que a gente vai colocar. E aí eu tenho uma visão muito... não é uma visão simplória, mas é uma visão de simplicidade. Esse tema, ele é um tema muito complicado, muito complexo, para a gente achar que a coisa vai ser implantada da noite para o dia, imediatamente. Então, a gente precisa pensar primeiro em um plano que seja mais factível, mais simples, com diretrizes e com boas práticas, para que a gente possa disseminar isso, começar a disseminar isso no Brasil e as empresas começarem a adotar uma coisa que todo mundo entenda, mais ou menos entenda, e que seja comum para o mercado. Acho que a gente precisa fazer isso. E aí evoluir com essa questão, com essas práticas, né? Então, a visão que eu tenho é essa, né? Em relação a questões do ESG, né? De exemplos, por exemplo, eu vou olhar até para um exemplo mais do lado social, os investimentos que têm sido feitos, né? Ou que vão aumentar, por exemplo, em sistemas de antifraude, sistemas para evitar o desperdício, porque também as questões dentro da empresa de como é que você trata lixo, como é que você trata água, como é que se procura como emissão de carbono, tudo isso está ligado, né? Essas questões de ética, essas questões de sustentabilidade. Então, esses sistemas que têm tomado cada vez mais investimento também têm uma contribuição, já dão uma contribuição social, né? Os sistemas anti-lavagem de dinheiro, por exemplo, né? A sociedade toda ela paga pelas fraudes, ela paga pela lavagem de dinheiro, os bons pagam pelos maus, pessoal. Não sei se todo mundo está atento a isso, mas na hora que você tem um preço lá, um produto lá num cartão de crédito precificado com determinada taxa de juros, está colocado ali, embutido ali, a situação das fraudes que acontecem e que precisa as outras pessoas pagarem por isso. Então é a história dos bons pagam por maus. A minha visão em relação a isso, né, para finalizar, é essa de que continuar o debate é necessário, tem que ser, né, mas pela complexidade envolvida a gente precisa, num espaço de tempo mais curto, pelo menos ter um guia, ter um plano inicial com essas boas práticas, essas diretrizes, para a gente poder começar a disseminar entre as empresas e elas poderem efetivamente, né, melhorar os processos de governança que são executados dentro das empresas, que muitas delas já fazem, algumas delas fazem bem. Mas a ética na IA vai fazer parte dessas boas práticas para você?
Sim, a IA a ética, sem dúvida, na verdade, quando você está considerando essas coisas que eu falei, né, dentro das ações, dos processos que você tem de governança dentro da empresa, se você trata de questões sociais, questões de sustentabilidade, de como é que, das condições de trabalho, você está olhando para a ética, né, você está colocando lá dentro, implantando isso dentro da empresa, e a IA vai poder ser útil para usar para, por exemplo, você guiar processos. Você pode, por exemplo, criar processos, fazer com que você guie processos que são executados com as melhores práticas para que evite que erros aconteçam, né? Isso era o exemplo que eu estava pensando, inclusive, na área de saúde, né? Você pode ter lá, dentro de hospitais, você pode ter procedimentos, protocolos que são adotados na área de saúde, criados por pessoas que são mais experientes, que podem ajudar aos agentes de saúde, os enfermeiros, os médicos, a adotarem aqueles procedimentos, serem guiados dentro daqueles procedimentos, e com isso você tem menor erro, você não acontecerem menores erros e com isso, né, executar o serviço com mais qualidade. Quem aqui sente falta de diretrizes éticas para IA hoje? Muita gente, eu também sim. Ricardo, e você? O que você acha, então? Como é que a gente soluciona toda essa questão? Regulação, diretrizes nas empresas. Se você tiver alguma visão, algum conceito e algum caso para contar para nós. Pergunta difícil essa, né, Érica? Se eu tivesse essa solução... Mas, assim, eu acho que eu queria destacar aqui a questão do ambiente, porque o gasto energético de cada consulta que a gente faz no sistema de inteligência artificial é enorme, né? Isso, de forma geral, quando eu estou falando disso, cada vez que a gente faz uma consulta, a gente está pagando por essa consulta de alguma forma. Tem planos que são gratuitos, mas de alguma maneira está se ganhando no volume, na lógica de negócio da própria empresa. Onde eu quero chegar com isso é que a gente não tem hoje energia suficiente para fazer todas as perguntas para a IA que a gente gostaria. Se o brasileiro aderir à inteligência artificial, assim como ele aderiu às redes sociais, a gente acaba com a energia do mundo, porque ela vai servir exclusivamente para alimentar os servidores que existem no mundo. Então, se a gente não está preparado para gerar essa energia, significa que em algum momento eles vão começar a diminuir os serviços ou, na verdade, encarecer. E aí o Brasil cai nisso, porque a gente, com uma renda menor do que em outros países, vai ter menos acesso, porque para a gente vai ser muito caro. Estou dando essa volta para dizer que não adianta nada a gente ter a maior produção de energia no Brasil se a gente precisa contratar o serviço onde essa energia, em outro lugar que a energia está fora. Então, eu acho que o risco ambiental gerado por essas máquinas que estão processando essa informação não está sob nosso controle, mas devem estar nas nossas regras e nos nossos estabelecimentos do marco regulatório para isso funcionar. A questão que eu queria destacar é que não é por não estar no nosso controle e gestão que não significa que a gente não precisa estar apontando uma luz vermelha para isso, ou atento para isso estar acontecendo, porque esses servidores, esses sistemas, essas máquinas que estão processando essa quantidade de informação, eles vão custar mais caro. A partir de agora, a gente vai precisar de alguém que nos ajude a dizer, não, peraí, o Brasil tem direito a um lote de servidor. Porque senão a gente está correndo risco de, inclusive, estar fora dessa briga. Então, acho que como é que tem uma diplomacia da inteligência artificial no mundo para que alguém diga lá no mercado internacional que a gente quer participar com uma cota, como a gente até foi colocado antes, porque a gente quer participar disso. Então, quem que está participando dessa discussão? Então, a gente vai ter que ter esse diplomata que vai representar o debate da inteligência artificial lá fora. O empreendedor brasileiro é quem, sim, liderou nos últimos anos o debate com relação ao uso de tecnologias, né? Desenvolvendo tecnologia local, vendendo business, negócios para fazer isso. Mas acho que quando a gente vai para a questão de ambiente, meio ambiente, a energia talvez seja o nosso principal ponto de atenção. E talvez a gente não esteja percebendo, porque a gente fica
com a impressão, por a gente estar produzindo energia, que a gente está consumindo ela. E não é isso que está acontecendo. Né? A gente não está usando a nosso favor essa tecnologia. Bom, vou só complementar, acho que faz total sentido as colocações. Um ponto que eu acho que a regulação contribui nesse contexto ela acaba pressionando as empresas a estabelecerem uma governança mais controlada. O que eu quero dizer com isso? A gente pega, por exemplo, a Europa, que acabou de entrar, né, em vigor. A gente já deve ter feito mais ou menos quase perto de uma centena de projetos com clientes para estabelecer um modelo de governança para uso responsável de IA nas organizações. Isso vai desde você listar os princípios de uso da IA dentro da sua organização até estabelecer um modelo que governe. Hoje tem muita gente fazendo, principalmente, exploração, teste, criando casos de uso, explorando, mas de forma desgovernada. Tanto que não é à toa que a gente vê muito vazamento de informações, vazamento de modelos. Tem empresas que já estão sofrendo com isso. E quando a gente vai para o Brasil e a gente vai e pergunta nas empresas, você não enche uma mão de empresas que realmente já estão preocupadas de forma estruturada de ter realmente seus princípios de uso, seus modelos de governança, até para entender o uso ético, como isso impacta a sustentabilidade. Então, acho que tem um lado positivo da regulação, que é por uma pressão nas empresas de se organizarem, estruturarem, porque se você não está olhando, se você não sabe para onde você quer ir, se você não mede, não acompanha, você não sabe o que está acontecendo. E tem muita gente que não sabe o que está acontecendo nas suas empresas com o uso que está sendo feito de IA. Então, acho que tem um pedaço de evolução natural de governança que vai ser super importante para a gente começar a entender. E acho que o Capra tocou num ponto que isso naturalmente vai fazer com que a gente globalmente tenha que se organizar para conseguir discutir alguns temas que cada vez mais vão ser latentes e que você não tem como fugir de uma discussão global. Porque o uso aqui ele vai impactar, né, o consumo lá, que provavelmente vai impactar a gente mesmo aqui, né, na venda de energia ou no consumo. Então, eu acho que cada vez mais a gente acaba entrando num ciclo que a gente não foge de como cada vez mais ter uma regulação, talvez não seja a melhor palavra, global, para coordenar, ou pelo menos uma coordenação desses temas que vão afetar a vida de todo mundo. Esse ponto é super importante. Nessa regulação global, eu acho que o único país que está fazendo essa consulta social, pelo menos até agora, somos nós. Então, já achamos o nosso caminho também de como contribuir nisso. Somos o único. O Francisco está confirmando aqui, nós somos o único. Já achamos um lugarzinho. Bom, vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas? Eva. Vou começar por trás aqui. Pra mim? Oi, eu sou o Matheus, boa noite. Trabalho na Century. Queria fazer uma pergunta sobre... Essa semana a gente viu, vocês mencionaram também, o bloqueio do X, né, o bloqueio do Twitter, e o certo amadorismo e o governo e quem deveriam tomar as decisões até tem uma limitação, é meio leigo ali o que se trata de tecnologia. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que isso poderia nos ensinar e o que está vindo pela frente aí quando o marco regulatório, quando essas discussões vierem à tona com mais força. A cadência, a falta de conhecimento dos burocratas, basicamente. Como que a gente pode lidar com isso, que uma tecnologia tão acelerada pode conflitar com as tomadas de decisões que normalmente não são tão aceleradas quanto? Quem responde? Primeiro que eu acho que um bloqueio de sistema de informação global é um erro. Eu entendo a discussão, o debate, mas tu bloquear um sistema de informação global, tu está limitando de alguma forma a informação no mundo, né, circulante com relação a alguma coisa. É óbvio, tá, que países precisam ter regras e os sistemas de regras dos países precisam ser respeitados, que é o grande debate que está acontecendo nesse momento. Por outro lado, existem economias de informação e tomadores de decisão que dependem desse instrumento. Esse instrumento talvez movimente empresas de tecnologia, talvez não, movimenta empresas de tecnologia e influencia o sistema de compras, e há uma possibilidade do brasileiro ser visto lá fora.
Então, no momento que essa barreira é colocada, tá, ela elimina uma porta para o brasileiro, mais uma. Então, e aqui de novo, tá, eu vou evitar ir para o lado político, crença, concordar, discordar. Minha questão é sobre uma linha de comunicação cortada. No momento que tu tem uma linha de comunicação cortada, tu tem uma possibilidade a menos de exposição do trabalho do brasileiro para fora. Dito isso, tá, eu acho que o fato da gente ter um país olhando mais para as suas regras do que para a circulação de informação do mundo, ele pode ficar mais limitado. Né? A gente fica mais limitado nos nossos sistemas de informação próprio. Eu não entendo que... E se eu me basear só na base de conhecimento do Brasil, a minha IA não vai ser inteligente o suficiente. Então, eu não consigo coletar mais informação do mundo porque eu estou limitando numa informação brasileira, no banco de dados brasileiro. Então, eu não sou a favor de abrir tudo, não aceitar regras, mas eu também tenho que... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de um sistema decisório que limite a informação. Senão, a China, a gente conhece muito pouco pelos sistemas de informação dentro da China e não sabe como se movimenta o mercado lá, exatamente porque ele tem seus regimes fechados. E eu tenho sempre medo de não saber o que está acontecendo lá de fora. Esse é um medo pessoal. Tá? Eu gostaria de saber o que está acontecendo lá de fora. Então, do jeito que está agora, eu não estou sabendo. Esse é o meu receio. Posso discordar? É um participante, né? Sim, pode. A ver. Se a China não tem Twitter, nem Chic, nem Elon Musk, e ela que lidera a inteligência artificial, a tua é uma falácia. É dizer, eles não têm, eles estão cortados as comunicações, e eles cresceram. Não quero dizer, eu concordo com você, que se corta uma linha de comunicação, é uma má notícia e tudo o demais, mas também tem as regras dos países que têm que ser respeitadas. Não pode ser. Por quê? A autorregulação. Aqui nós tivemos um painel também de altíssima qualidade. Ontem tínhamos professores da escola de administração pública da França, de Canadá, teníamos gente de altíssimo nível aqui discutindo sobre as questões legais, é decir, as questões de que é o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Por quê? Quando acontecem as coisas são irreversíveis. Quando você faz um dano com a inteligência artificial, o cara se fodiou. Você pode depois atuar depois, mas o cara já se fodiou. Então você tem que prever como estrutura do mundo que a coisa não aconteça. Então, lo que não é que se trata de falar que é o que a inteligência artificial tem que fazer, senão de lo que não tem que fazer. Você falava da autorregulamentação. Aqui nós temos que distinguir entre OpenAI e a empresa que Accenture da consultoria, que é uma empresa de serviço, de produção, aí essa tem uma certa autorregulação, mas OpenAI não tem autorregulação. O mesmo Elon Musk, X, tem uma regulamentação que diz que se uma coisa criada com inteligência artificial tem que ter um slash, que diz isto foi criado com inteligência artificial. Ele publicou de la Kamala uma coisa feita com inteligência artificial e não colocou. Então, quando falamos de las grandes big techs, a autorregulação não vai. Por lo menos le temos que falar que é o que não podem fazer, não o que tem que fazer. Claro que isso não, porque isso limitaria e tudo o demais. Mas o que não podem fazer. Agora, eu concordo com você que a lei é uma lei feita não por político, porque se fosse por político, criticaríamos. É feita por abogados. Você tem que ter uma sandbox. Um destes tem uma startup de inteligência artificial, tem que pagar um advogado para que inscriba a sandbox, de onde saca a grana. Então, esses são os problemas. Isso é, sim, ok, tem que ter sandbox. Quem tem que ter sandbox? Sandbox tem que ter os que fazem danos grandes, os que fazem danos pequenos, talvez tenham que ter
levels de regulación para poder... Solo eso, disculpa. Nunca estamos de acuerdo con él. Bom, eu acho que é só um complemento, na verdade, é o seguinte, a tua pergunta é extremamente difícil, obviamente, né? Você está jogando para a gente aqui, para a gente se lascar, na verdade, né? Eu que pedi para ele perguntar para vocês. Imagino, né? Veja, para mim não tem como você ter esse debate puramente de apenas um ângulo, né? Então tem esse ângulo da informação, mas tem a questão do direito do cidadão, tem uma série de coisas que estão envolvidas, né? Eu não vejo nenhum outro caminho a não ser a gente acelerar com a questão da discussão sobre regulação das plataformas. Tem que avançar em relação a isso, certo? Agora, claro, regular, quando eu uso o termo regular, você fica todo, né, congelado achando o seguinte, ó, não vou poder fazer mais nada, né, quando se fala nesse termo. Regular não significa dizer isso. Aí até voltando para o ponto aí que o Luiz comentou, a questão da regulação ela é importante porque ela vai definir um conjunto de regras e normas, mesmo que seja mínimo, né, para que as empresas possam adotar, a seguir. Então, é nesse sentido que eu estava falando, a questão da autorregulação. Eu acho que a mais é pior. Eu acho que a mais é pior, mas eu acho que é melhor uma mais simples, mas e que você vá aprimorando ela e evoluindo, né, do que você não ter nenhuma. Então, a gente avançar na questão de discussão das plataformas, porque veja, é muito difícil ter esse debate sem a conotação política que está por trás dela, né? Então, aí mais uma vez, a questão da regulação lá de plataforma não pode ser, obviamente, definida por juristas, certo? Não pode ser uma coisa que vai definida por juristas, que é o que a gente estava, inclusive, comentando aqui, que todos os setores da sociedade precisam participar dessa discussão. E só fazer 2 comentários. Eu acho que, Matheus, você falou um negócio de quando a gente vê, né, dos políticos falando. Você teve a oportunidade já de ouvir as inquirições que o Senado americano faz com Zuckerberg e todos os outros líderes do TikTok? É um negócio que é um show de horror. Você fala assim, cara, eles não podem ser a maior potência do mundo com senadores fazendo esse tipo de pergunta. Então a gente vê que isso daí é um problema global, que ele entra num outro, que é a concentração do poder tecnológico no mundo atual, que volta na discussão global. A gente tem uma briga de um ministro com um cara que é dono de grande parte das grandes tecnologias do mundo hoje, né, com intuitos desde prover conectividade, mas também fazer mapeamento com satélites, eventualmente de áreas, né, como a Amazônia. Então a gente está num momento político complexo, um momento de negócio, né, do mundo e com diversas vertentes e desdobramentos, que acho que a gente vai ter que evoluir muito para conseguir ter as discussões. E aí, obviamente, em alguns momentos extremistas as pessoas erram a mão, mas eu acho que volta muito no ponto do nosso papel como sociedade. Você vê que o próprio, quando teve o bloqueio de VPN, depois já tirou, logo em seguida, pela pressão da sociedade, de não vai mais ter que tirar das lojas os aplicativos de VPN, que era um absurdo sem tamanho. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, para o bandido não fugir, fecha os postos de gasolina para ele não abastecer o carro. Né? É um negócio meio absurdo, tanto quanto isso. Então, acho que a gente vai naturalmente evoluindo, mas a sociedade hoje tem muita voz ativa para a gente pressionar os governos, os países. Então, eu acho que isso é extremamente importante, da gente se colocar num papel não de refém, mas de ator, né, protagonista nisso. Consulta, gente. Tá aí o QR Code para contribuir. Você pega... Eu acho que a minha pergunta boa noite a todos e todas. Como você se chama? Felipe. Felipe. A minha pergunta é exatamente nesse ponto. Como se tornar protagonista? Porque eu escuto o chamado de todos vocês quando vocês dizem participem desse debate ativamente. Só que a pergunta me vem, como estudante, me vem uma impotência muito grande em como eu, de fato, realizo algum impacto, alguma pressão em quem realmente toma as decisões, que são, de fato, os políticos nesse país. Como, de fato, a gente... Porque falar é muito fácil de, participe, discuta entre vocês, sabe? Mas como, de fato, a gente pode pressionar alguma coisa, realmente sentir que essa impotência da gente, ela tipo, pode ser sossegada de alguma forma. Porque quando eu assim, sei lá, não existe post no Instagram ou post revoltado no Twitter, sei lá. E, tipo, que
gere algum tipo de impacto de fato, assim. Então, minha pergunta é, para cada um de vocês, como participar? Posso pegar? Como ser protagonista? Apesar de ser moderadora aqui, não me aguento. Felipe, né? Felipe, na consulta pública, nós estamos dividindo em alguns eixos. Oi? Mais perto, tá me ouvindo? A consulta pública, nós estamos dividindo em alguns eixos, tá? Nesses eixos, você coloca a sua opinião e nós vamos levar essa sua opinião, além dos outros meios que você tem, quando tem uma audiência pública lá, você pode mandar perguntas, etc., para a comissão de juristas, mas nós vamos levar as opiniões, vamos formatar, lógico, a gente precisa simplificar tudo para levar, mas você colabora nos eixos, tem um eixo, outros temas, para você colocar o que você não viu ali identificado naqueles eixos, como competitividade, por exemplo, que é um tema que a gente está discutindo aqui. E aí, o importante para a gente agora é que você coloque isso, o importante para todos nós, porque a gente está criando um novo canal de interação com o sistema estabelecido, porque o legislativo é quem vai fazer a lei, o executivo pode mandar uma medida provisória, o judiciário pode tomar uma decisão como a que foi tomada em cima de uma lei que vai ser construída. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente não desceu no detalhe dos eixos aqui por uma questão de tempo, mas não é só um participe geral, coloque lá tudo o que você está achando sobre aqueles eixos e sobre o que não está, para que a gente possa ampliar a voz individual de cada um de vocês, tá? Cidiane. Oi, gente. Eu sou Cidiane, do Instituto Campus Party, e eu queria falar para você, Felipe, que isso que está acontecendo aqui hoje faz parte da resposta à sua pergunta. Tá? Nós criamos, dentro da Campus Party, um ambiente para que vocês possam estar aqui discutindo isso. Isso que está acontecendo aqui não faz parte da programação normal da Campus Party. Isso foi criado porque, nesse momento, nós, enquanto sociedade, temos a oportunidade de interferir em algo que está sendo regulamentado, que vai impactar a vida de todos nós. Então, vocês, enquanto jovens, podem cobrar da universidade de vocês, da empresa onde vocês trabalham, enfim, dos sistemas educacionais, que espaços como esses sejam replicados, que mais pessoas participem desse processo aqui, que é um processo coletivo. Além desses debates, desses painéis que estão acontecendo, está acontecendo também a Sala do Futuro da IAC. Capra já comentou que é um espaço onde a gente aprofunda ainda mais essa discussão. Ao final da Campus Party, a gente lança um manifesto, e esse manifesto, a cada Campus Party é realizado um desses manifestos, é produzido um desses manifestos, e ao final do ano, né, de todas as Campus Party, nós juntamos todas as considerações dos estados onde passamos com a Campus Party, ou seja, de todos vocês. Tudo que está sendo falado aqui hoje, as contribuições de vocês vão para esse manifesto e nós entregamos isso para os 3 poderes. Então, a minha dica é, vocês enquanto sociedade, ou nós enquanto sociedade, devemos brigar, lutar para que mais espaços como esse sejam criados dentro de universidades, de escolas, de empresas e tudo mais. Okay? Você tinha pedido? Mais alguém tinha pedido também? Depois o pessoal levanta a mão para a gente conseguir moderar aqui. Tá. Então... Boa noite. Eu me chamo André. Eu sou estudante do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet ali no Campus Salgueiro, IF Sertão Pernambucano. E não dá para falar de ética sem falar sobre privacidade e segurança de dados, principalmente na era digital. E eu gostaria de saber de vocês qual a opinião de vocês em relação ao LGPD, que era algo que eu achava que iria ser comentado, né, durante esse workshop e passou despercebido. Como é que ela pode contribuir? Foi ontem? Ah, desculpa, eu não participei, então. Pronto. Pode assistir online. Para quem não viu ontem, então. Assista online. Era mais ou menos isso. A importância da LGPD nessa questão do assunto ética, né, IA e marco regulatório, como é que a LGPD pode contribuir para isso, né, se ela vai ser só um complemento, se ela vai ser
um dispositivo norteador, né? Enfim, obrigado. Ricardo? Tenho mais uma depois dessa só. Eu acho que até é interessante a pergunta, porque parece que ela não faz parte desse painel, porque ela está sendo tratada assim mesmo, né? Ninguém está vinculando tudo que foi feito no LGPD com o que a gente está discutindo na regulação da IA. São duas conversas paralelas, parece conversa de maluco mesmo. Tem o pessoal que regulou a LGPD e tem o pessoal que está regulando a AI nesse momento. E não estão se conversando. Tem toda a razão na tua abordagem, pergunta. E por isso que está num painel separado aqui, porque são pessoas diferentes que falam sobre isso. É óbvio que algumas iniciativas tentam fazer o debate, mas o sistema de lei foi pensado de maneira separada. Dito isso, tá, é óbvio que deveria ser uma coisa só, porque, na verdade, o que dá sustentação porque a gente conhece como AI é os dados, né? Então, ela está no cerne da conversa. Ela tinha que estar na base de toda a conversa, e não como um sistema separado, né? Como uma lógica separada de sistema. Tanto que tem um debate agora recente de, tá, mas e agora com inteligência artificial, para que ciência de dados, né? Não é que o que faz a inteligência artificial é a ciência de dados. Não, mas eu não tinha entendido assim. Não, porque a lógica disso está sendo tratada como se fossem coisas separadas, né? Então, o profissional que estudou computação, ciência da informação, ele lida com dados, com sistemas de informação, com ciência da computação, mas não com AI, não com inteligência artificial. Não, mas quem que lida com inteligência artificial? Não, todos, sim. E é verdade, porque ele é o que dá acesso para as pessoas, é um instrumento, uma ferramenta que é IA. Mas por trás continua tendo ciência de dados. Então, só estou para amarrar, que não é bem uma resposta, mas uma afirmação dentro da tua pergunta, que o que sustenta o que a gente está debatendo com relação à regulação de AI são os dados. Então, ela deveria estar no mesmo pacote. E tu tem total razão. Não está. Tem que ser colocado. E eu concordo super com o Capra e até pensando no projeto, né, 2338, ele fala que vai ter uma regulação e um órgão. Naturalmente deveriam ampliar o guarda-chuva, né, da NPD e cruzar isso, mas a gente sabe que a política nem sempre ela segue as lógicas, né, mais lineares. Até porque quando a gente fala de transparência e explicabilidade, quando alguém for lá explicar por que a decisão de crédito com o IA, né, tem que ser explicada e qual que é o dado origem que deu base àquele modelo, você volta para as mesmas regras de LGPD que você teria que fazer de qualquer forma. Então, assim, não faz muito sentido. Obviamente, tem fatores que impulsionam isso ser discutido separado, mas acho que em algum momento a gente vai ter que convergir, porque vai ficar meio ilógica essa discussão. De ontem. Disculpen, de ontem. Ontem no solo surgió la cuestión de dados, teníamos una persona de la OAB, en fin, se discutió de ley ontem, no de ética como falamos aquí. Mas no es solo con dados. Con la integración de la información, con la fake news, es la misma cosa. Hay una ley y ahora tengo otra. Con la propiedad intelectual, tengo una ley y esta tengo otra. Entonces, tem toda una duplicación y con duplicación de entes de controle, como fala você, todo, que no es el camino mejor. Yo no estoy diciendo que, ahora, que se tiene que regular de alguna manera, se tiene que regular. No sé si es el camino. Mas eso se discutió ontem, la cuestión de los dados, la cuestión de la propiedad intelectual y la cuestión de la fake news, de la integridad de la información, que ya están regulados y que aquí se vuelven a regular. Y en algunos casos trouxeron los ejemplos que se contradicen una cosa con la otra. Entonces, claro, pero es un momento en el que se va a construir. Por eso el fórum va a durar mínimo 3 años, este fórum. Porque ya sabíamos que por más que ahora se apruebe en la comisión del Senado, hasta que pase al Senado, en el Senado se apruebe, después va a diputado, diputado aprueba las enmiendas, después vuelta para el Poder Ejecutivo la devuelve, se vuelta a tratar de nuevo, y como você falou,
el día que aprueben la ley, al otro día tem que começar a discutir de novo, porque já a tecnologia passou para allá. Gente, eu dei um carteiraço aqui e me excedimos o tempo. Eu tenho que ir agora. Graças, obrigado. Mas só porque eu vou fazer um comentário, porque eu acho que é bem importante por conta das pessoas que levantaram a mão e a pergunta aqui. Gente, a LGPD já se aplica a IA, ponto, tá? Caso Meta, quem não ficou sabendo, o caso da Meta, da suspensão, do uso de dados, etc. O ordenamento, ele é um todo. Não adianta a gente esquecer que isso já se aplica. Então, tudo que é LGPD já se aplica para inteligência artificial, tá? Aí meu chapéu de advogada aqui. A gente pode regular o que falta, mas LGPD, ANPD já tem competência para atuar sobre inteligência artificial. Para dizer o seguinte, isso que Carol está dizendo. Então, na verdade, você já está tratando de ética quando você aplica a LGPD. É isso, tá? Agora, se o pessoal que está tratando da questão da lei está separado, né, não é as pessoas que participaram da LGPD não estão participando, aí é um problema, mas ela já se aplica. Pessoal, eu sei que tem várias perguntas, mas assim, eu estou sendo cobrada porque a gente já passou meia hora aqui, então eu posso ficar depois, a gente vai falando quem puder, mas a gente vai ter que encerrar o painel. Eu vou passar para 2 segundos de considerações finais. Germano. Bom, minhas considerações vai ser com uma sugestão, na verdade. Eu vou usar só o tempo para isso. 2 segundos. Felipe, meu aluno lá do SIM, tem outros aqui que eu já vi. Monta um grupo de discussão, de estudo a respeito. Ao invés de você estar fazendo, inclusive, você pode fazer os comentários, fazer as suas contribuições individuais, mas talvez você com outras pessoas discutindo, vocês amadurecem a ideia e participam. Eu acho que pode ser um caminho. Ricardo, é isso? Então tem uma mensagem final dos 3 que eu também reverbero. Contribuam, montem grupos, tragam, discutam, falem conosco. Muito, muito obrigada pela presença. Muito, muito obrigada, Campus Party, Cidiane, Francesco. E a gente encerra o painel aqui. Até mais, até o próximo e até o online.